Olá pessoal, hoje nós vamos instalar e configurar o Squid. É um proxy por meio de autenticação do usuário e vamos fazer o redirecionamento de URLs, integração com o antivírus, ou seja, ele vai permitir quando atualiza por meio do proxy e vamos fazer algumas filtragens de pornografia e jogos online. Primeiramente, vamos usar o Linux CentOS e vamos lá, vamos para a instalação. E um lembrete, estamos utilizando o usuário administrativo, ou seja, o root. Vamos lá, vamos instalar o comando. O comando é uninstall squid. No caso, ele está falando que vai precisar de 5.8 megas da máquina e vai fazer um download de 1.7 megas. Vamos autorizar. E beleza, está instalado e podemos ver se ele já está rodando e dando um comando para chamar o processo. ps-ef pipe-grep "-i para ignorar o case e squid. Beleza, ele não está rodando. E retornou minha pesquisa. Agora vamos configurar o Squid, lembrando que ele está preparado e não está iniciado o processo dele. Vamos no diretório /etc /squid. Dentro dele tem esse arquivo chamado squid.conf. Nele vem as configurações pré-definidas. Vamos fazer a cópia desse arquivo, caso necessite. Vamos colocar squid.conf /original. Nesta versão otimizada, vamos configurar o Squid. Primeiramente, vamos verificar se o serviço está parado, com Service Squid Stop. Eventualmente, ele vai dar failed, comprovando que está parado o serviço. Agora, vamos dar o comando nano squid.conf, que é o arquivo de configuração do Squid. Aqui vamos definir todas as permissões, negações. Vamos definir a autenticação do usuário, vamos definir o nome do nosso servidor e vamos definir acesso ao cache, liberar portas, entre outros. Estamos definindo o localhost da máquina, que é o 127.0.0.1. Estamos definindo o nome do nosso servidor, que no caso vai ser meu proxy. Vamos definir a porta que vamos usar para um servidor, que vai ser a 3128. E vamos deixá-la como transparente. Agora vamos capturar a rede.
No caso, eu vou definir a maioria dos IPs padrões que podem ser usadas nas redes. Este primeiro, 92682290, no caso é o IP da minha rede. Estamos definindo outros meios padrões. Esta 192.168.0.0 é a maioria dos roteadores hoje em dia utilizam como configuração padrão. Definimos também caso queira utilizar. Vamos dar acesso às portas, que utilizaremos para a navegação. Vamos definir as portas tecnicamente padrões. Portas de acesso a e-mail, internet, FTP, entre outras. Essas são as portas padrões. Agora vamos definir as portas seguras por meios de acesso padrão. Estamos definindo as SSLs, que também são a porta 443. É a 563 por opção. Lembrando que eu utilizo o meu antivírus da minha máquina, o Microsoft Security Essentials, e eu estou liberando a porta de acesso dele em cima nas portas padrões. Vamos liberar as portas altas para uso de área de trabalho remota, VNC, entre outros. Vamos definir o método de conexão. Vamos agora fazer o meio de autenticação do usuário pelo meio do HTPSWD. Estou definindo os locais para acesso dele, que é o NCSA_ALF, e o arquivo que eu criei com os usuários e senhas, que está na própria pasta instaladora do Squid, que é o etc squid /PSWD. Nesse arquivo eu criei um usuário chamado usuário e uma com senha usuário, que mais para frente será usado para teste. Aí estou definindo a propriedade, que ele vai ser um proxy tipo requerido, ou seja, sem o acesso não vai haver conexão, você não vai conseguir abrir site nenhum. Vamos definir as propriedades por meios de bloqueio, como de sites e palavras indesejadas, claro. Estou definindo que os arquivos de bloqueio de sites vão ser o nome do arquivo, vão estar dentro do arquivo bloqueados, e o bloqueio de palavras está dentro de um arquivo chamado palavras. Esses arquivos futuramente eu preencherei com algumas palavras para testes. Estou definindo o menos i para ignorar case sensitive, ou seja, se tiver letras maiúsculas ou minúsculas ele vai pegar e vai bloquear eventualmente. Vamos dar agora as permissões.
Lembrando que eu dou apenas acesso ao usuário autenticado e nego qualquer coisa que não seja ele. Por isso eu uso esse comando com exclamação antes. No caso eu estou dizendo, proibindo qualquer conexão, menos os DSL SSL ports, caso o site que esteja permitido use este meio de conexão ou necessite. Vou definir o bloqueio para as permissões que eu dei, né? O block sites e o block keywords. E agora eu proíbo tudo que esteja fora dessa minha regra. Ou seja, qualquer outra coisa que não esteja nessa regra que o usuário tente acessar vai ser bloqueado. Vamos dar a liberação para quem precisa utilizar FTP ou outros serviços de protocolo. Eu estou definindo propriedades não tão tecnicamente padrões. Você pode alterar conforme a sua necessidade. É só dar uma pesquisada sobre refresh pattern. É isso aí, eu dou Ctrl X e vou pressionar Yes para salvar e salvo como squid.conf. Tudo certo, dá uma limpada na tela. Vou iniciar o serviço para ver se está tudo ok. Service Squid Start, ele iniciou, retornou ok. Se eu der o comando ps-ef para verificar o processo, ele vai estar lá junto com as suas dependências. Ele mostra todos os processos iniciados pelo Squid, tanto pelo usuário Squid quanto pelo usuário root gerenciando o Squid. É isso aí. Aqui estou listando o diretório do Squid. Pode ver que existem o PSWD, que são onde ficam meus usuários e senhas. Lembrando que ele mostra o nome do meu usuário, mas não mostra a senha, por causa de segurança. Ele tecnicamente criptografa, mas o nome do usuário é usuário e a senha é usuário. Ali está o arquivo de palavras, que eu bloqueei eventualmente. Caso alguém pesquise através do meu proxy, será bloqueado imediatamente. E também tem o arquivo de bloqueados, que são os sites bloqueados, que eventualmente eu só coloquei o Facebook, mas não precisa ser testado agora. É isso aí, pessoal, vamos fazer o teste com o nosso navegador. Lembrando que o Squid está iniciado como ok, o arquivo de configuração que fizemos. Vamos iniciar o nosso navegador Firefox. Ele está inicialmente sem o proxy e vai navegar normalmente
no nosso site, Google e tudo. Vamos iniciar a configuração dele. Nas propriedades de configuração, vamos definir o IP da nossa máquina, no nosso caso o servidor, o CentOS. O IP que definiu 192.168.229.231, a porta 3128. Precisamos fechar e abrir o navegador com sucesso. Ok. Aberto. Vamos pedir algumas solicitações de navegação. Ele vai pedir usuário e senha. Se cancelarmos, ele vai recusar a navegação. Vamos pedir novamente. Lembrando que usuário e senha, foi usuário e senha, usuário foi criado e senha foi criado com senha também. Ok, ele vai me conceder acesso. Vamos tentar consultar alguma coisa que foi bloqueada eventualmente. No caso, ele exibe nessa página porque uma ferramenta do Google tem uma outra que ele não mostra e exibe o jogo. Mas se tentar acessar o site vai me bloquear o proxy. Que no nosso caso demos um nome de meu proxy. Aí pessoal, está funcionando normalmente. Também está bloqueando os outros tipos de palavras que foi solicitado para bloquear, né? Devemos acessar ele. Exibe, mas não dá acesso, aparece acesso negado. Está tudo funcionando corretamente. Muito obrigado, até mais.